A ruptura do plano inaugural e o sacrifício injusto das crianças. Quando nós abrimos o livro de Gênesis e observamos a cena inaugural do primeiro pecado, nós percebemos que o drama ali presente não se limita ao gesto da desobediência. O que ocorre naquele instante é, na verdade, uma mudança de rota, uma tentativa humana de reescrever o que Deus havia arquitetado desde o princípio. Deus, sendo perfeito, ele conhecia o ponto de partida e o ponto de chegada. Ele conhecia as necessidades da criação, a estrutura ideal para que o ser humano pudesse se desenvolver de modo íntegro. A ruptura desse plano não destrói apenas uma orientação moral, ela inaugura uma série de consequências psíquicas, subjetivas e relacionais que atravessam a história humana até hoje. É exatamente por isso que ainda no Éden, o pecado não expõe apenas a nudez física de Adão e Eva. Ele expõe a nudez da alma, a vergonha, a falha, o medo da própria verdade. Essa nudez é psíquica, é espiritual, é existencial. E mesmo diante da desobediência, Deus, ele se move em direção aos dois com um gesto que inaugura o primeiro ato de cuidado pós-queda. O encontro. Deus busca o homem e lhe pergunta: onde estás? Ele inicia um diálogo fazendo perguntas que não têm a intenção de obter informações, pois ele já sabe de todas as coisas. Mas com o intuito de revelar a consciência, de convidar Adão a nomear a sua própria queda. Aqui, ele ensina que o cuidado, a presença, o diálogo, o relacionamento antecedem o juízo. Somente depois desse diálogo é que Deus apresenta as consequências. E é crucial, gente, diferenciar consequências de castigo, porque a humanidade insiste em acreditar que Deus castiga o erro, quando na verdade ele abençoa o acerto. O desvio do plano apenas expõe o homem àquilo que Deus queria preservá-lo, livrá-lo desde a sua criação. Reveladas as consequências, ele os cobre. Em seu infinito amor, ele não permite que o ser humano permaneça exposto ao desamparo absoluto da sua própria culpa. Ele ofereceu o cuidado. No entanto, esse cuidado tem um custo, tem um sacrifício. Para cobrir a nudez, Deus sacrifica um animal, aquele que era amigo do homem, que não existia originalmente para morrer, mas que agora seria sacrificado e com a sua pele protegeria o homem. Desde o início, portanto, a desordem humana exige um preço e é aqui que a psicanálise encontra a teologia de maneira surpreendente. Porque toda vez que o sujeito rompe o pacto simbólico que sustenta a vida, seja com Deus, seja com a lei, com a função materna, com a função paterna, alguém paga esse preço. Sempre que a ordem se desfaz, alguém é sacrificado. E no mundo contemporâneo, esse alguém tem nome, rosto, pouca idade e nenhuma capacidade de se proteger sozinho. São as crianças. E agora nós entramos no drama contemporâneo. Para compreender isso, é preciso retornar novamente ao plano inaugural. Só que agora não mais o de Gênesis. O plano inscrito na própria estrutura psíquica humana. Deus fez o homem e a mulher como portadores de funções distintas, complementares e necessárias. A mulher recebeu elementos biológicos, emocionais e hormonais, como a ocitocina, a sensibilidade empática, a capacidade de intermediação afetiva, que se tornariam o berço da função materna descrita pela psicanálise. É ela quem traduz o mundo para o bebê, quem dá sentido ao caos das sensações, quem sustenta o eu nascente, quem garante o amor, sem o qual nenhuma estrutura psíquica se organiza. O homem, por outro lado, ele recebeu testosterona, força, estrutura muscular, objetividade, menor dependência do vínculo de apego. E tudo isso não foi por acaso. Esses elementos sustentam a função paterna, que não é dureza, frieza ou violência. É lei, é sustentação simbólica, é orientação para o mundo, é a capacidade de ajudar a criança a separar o desejo do limite e com isso construir sua autonomia. No plano perfeito, essas duas funções materna e paterna se entrelaçam e formam o chão psíquico sobre o qual uma criança se desenvolve saudável. Entretanto, algo se rompeu. O que eu compreendo e eu quero te fazer entender também é que o homem, ao longo da história, ele não compreendeu bem o que havia sido recebido por ele e exerceu de forma equivocada, para não dizer perversa, a função que lhe foi confiada, ocupando um lugar de tirania ao longo da história. Ele confundiu autoridade com autoritarismo, ele confundiu liderança com domínio, ele transformou a força em violência, a virilidade em promiscuidade e traições. Transformou a liberdade de movimento em abandono. Em vez de proteger, feriu. Em vez de sustentar,
se ausentou. Em vez de orientar, intimidou. E aqui eu posso usar uma frase frequentemente atribuída a Maquiavel, que diz: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Foi exatamente o que aconteceu e que distorceu o plano de Deus. Bom, a mulher, ela parecia desempenhar com maestria o seu papel na maternidade por séculos. Diante desse homem que perdeu o seu lugar e distorceu sua vocação, a mulher precisou aprender outras habilidades para se proteger desse homem corrompido. Para sobreviver física e emocionalmente, torna-se autossuficiente, independente de forma radical e, posteriormente, torna-se uma adversária de quem fora criada para ser ajudadora, parceira, carne da sua carne. E dessa legítima insatisfação nasce a semente das mudanças sociais que culminaram séculos depois no feminismo. Um movimento que nasce da dor real das mulheres, mas que, seguindo essa mesma lógica do poder, cai no extremismo também e assim redefine não apenas os papéis sociais, redefine a própria configuração da família. O poder fazendo estrago novamente, como homens que se desvirtuaram, as mulheres ao alcançarem uma nova posição social também se desviaram e assim, infelizmente, construíram uma nova ideia da maternidade como um peso, como atraso, como humilhação, como perda de valor. O sagrado sendo demonizado, mulheres gritando que paremos de romantizar a maternidade, defendendo o direito de poderem dizer livremente que odeiam ser mães, sob a legítima defesa de ainda, mesmo assim, amarem os seus filhos. O que era dádiva virou castigo, a maternidade deixou de ser honra para ser vista como prisão pelo excesso de um discurso social que errou o alvo. E é exatamente isso que significa pecado: errar o alvo. Perder e se perder na rota e no caminho. Agora pense nas crianças que sobrevivem dentro desse discurso. E eu preciso, gente, voltar o foco para o lado oposto para te fazer entender. E eu vou sim romantizar. Vocês já viram o olhar de um filho quando seus pais contam o quanto ele foi desejado e aguardado? Quando eles repetem 1000 vezes a história do seu nascimento como o dia mais importante das vidas deles? Ou quando demonstram no dia a dia que a maternidade foi a melhor escolha da sua mãe? Porque eu vejo isso aqui na minha casa. E eu vejo o quanto cada um se sente e se sabe completamente importante e não apenas parte do meu mundo, mas o meu mundo inteiro. Agora, só imaginem o contrário disso. Pensem nas crianças, filhos de mulheres que odeiam a maternidade. É isso. Bom, o homem, por sua vez, ele vê a sua função diluída, ridicularizada, descartada. E isso não os deixa neutros, mas isso forma uma nova personalidade masculina. Homens que já não sabem para que servem, homens que não se sentem mais necessários, homens apáticos, homens que perderam a referência do que significa proteger, prover, orientar, homens que se tornaram insensíveis a uma mulher e às suas necessidades. Homens que não querem mais assumir responsabilidades, homens infantis completamente perdidos. Temos, portanto, uma inversão completa: mulheres exaustas e masculinizadas, homens apáticos e feminilizados. E assim, pai e mãe passam a ocupar lugares que não foram projetados para eles. Quem paga o preço dessa mudança? Quem é o animal sacrificado nessa nova narrativa? Não são mais os animais do Éden. E não é naturalmente Cristo, cujo sacrifício foi perfeito e suficiente para a remissão dos nossos pecados e nossa salvação. Quem está sendo sacrificado agora são as crianças. Sim, os filhos. Mas diferente do sacrifício divino, que tinha propósito, sentido e redenção, o sacrifício contemporâneo das crianças ele é injusto, desordenado e destrutivo. Elas crescem sem colo, sem continuidade afetiva, sem presença materna real, sem tradução emocional. Crescem sem lei, sem limite, sem autoridade amorosa, sem orientação paterna. Crescem órfãs, mesmo dentro de casas onde há pai e mãe presentes apenas no corpo, mas ausentes no espírito, na alma e na função. As crianças estão sendo sacrificadas para que pai e mãe possam cobrir não a nudez do corpo, mas a nudez do seu ego, o desejo de reconhecimento social, a busca por status, a necessidade de provar valor ao mundo. É por isso que vemos uma geração devastada. Suicídio, ansiedade, depressão, vício, isolamento. Não é mistério, gente, é consequência. Consequência da ruptura do plano inaugural. E então chegamos ao chamado final desse vídeo. Este é um convite urgente para retornar ao plano de Deus. Não para negar conquistas sociais,
não para aprisionar mulheres, não para embrutecer os homens, não para manter homens em um pedestal de poder intocável, mas para restaurar a saúde psíquica das crianças. Porque quando cada um ocupa o lugar que Deus sonhou, com dignidade, com amor, com responsabilidade e humildade, a criança deixa de ser o sacrifício. No plano perfeito de Deus, criança nunca deveria pagar o preço da desobediência dos pais. Ela deveria ser o fruto da obediência, o testemunho vivo de que a ordem divina não é um peso, mas uma promessa.